dia, gente. Hoje é dia 4/3/2021, uma quinta-feira, nossa aula de inglês. E nós, oitavo ano, hoje nós vamos falar sobre o simple past of regular verbs. Ou seja, o passado simples dos verbos regulares. Lembra que a tia falou que verbos regulares são os que não mudam a estrutura deles. Então vamos lá, ó. Simple past, verbos regulares. O passado dos verbos regulares se faz pelo acréscimo, ó, do ed. A gente coloca o ed no fim do verbo, no fim da forma básica dos verbos. Ó, to work, trabalhar. Quando eu vou colocar o verbo no passado, ele vai perder o to, porque o to é só quando ele está no infinitivo. Então, para colocar no passado, eu retiro o to e acrescento no finalzinho o ed. Pronto, orchid. Wash, que é lavar, eu faço do mesmo jeito. Eu retiro o to e no finalzinho dele acrescento o ed. E assim eu coloquei ele no passado. To call, call é chamar. Eu tiro o to e acrescento lá no finalzinho o ed. Gente, essa forma é a única para todas as pessoas. Ela não varia na terceira pessoa do singular. Sempre vai ser um ed no fim. Quando os verbos são irregulares, é preciso memorizar suas formas de passado, pois elas variam de uma para outra. Esse aqui, de acrescentar o ed, é somente para verbos regulares. Essas regras, gente, elas só valem para formas afirmativas, quando o verbo está afirmando. Quando está negando ou na forma interrogativa, que é fazendo pergunta, não se acrescenta o ed. Nós vamos ver aqui, ó. Verbo simple past, love, né? O que é que eu faço? Para fazer o simple past da palavra love, como ele já tem o eu faço somente o acréscimo do d. Não vou botar dois e. Aqui, como não tem nada, ó, eu acrescentei o ed, tá certo? Cry, verbos terminados em y. Quando o verbo é terminado em y e antes dele eu tenho uma consoante, aqui no caso o R é uma consoante, eu corto meu Y, ó, e acrescento IED, tá? Aqui, ó, quando ele termina em Y, mas antes dele eu tenho uma vogal, eu deixo o Y e coloco somente ED. Aqui, ó, terminou em Y e antes dele veio uma consoante. Retira o Y e coloca IED, tá bom? É só isso as regras. Aí, olha, a estrutura das frases do simple past. Quando é na forma afirmativa, eu coloco o sujeito da frase, né? Aqui no caso, nessa frase, é o sujeito é I, que é eu. Coloco o verbo no passado, aqui no caso, stop. Vixe, tia, eu não vi essa regra. Quando o verbo é pequenininho e termina em consoante, vogal consoante, eu dobro a última consoante, aqui no caso o P, e acrescento o ED, tá bom? Aí, ó, ficou stopped. Aí eu termino o resto da frase e eu coloco, gente, os auxiliares, tá bom? Chamado advérbios. Aqui, yesterday é um advérbio de tempo, quer dizer ontem, tá bom? Quando a forma é interrogativa, ao formar frases interrogativas no simple past, a gente vai ser necessário colocar um auxiliar. O auxiliar é o did. E eu coloco esse auxiliar no começo da frase, antes do sujeito. Olha aqui o sujeito ele. Antes dele eu coloquei o did, para poder fazer uma pergunta. O verbo aqui que é wash, lembra que a tia falou que os verbos, quando eles estão no passado, mas eles não estão na forma afirmativa, para fazer uma pergunta, ele perde o ed. Ele fica um verbo normal, sem ed, e termina o verbo. E termina a pergunta, tá? E o auxiliar did, não esquece, ó. Did the boy pay for the apple, né? Aquele garoto pagou, que é pay, a maçã. Então, eu coloquei o did no começo, o pay, que ia ficar paid, né? Como é no final, não vai para o passado, não acrescenta o ed, fica na forma normal, tá? Aqui do mesmo jeito, ó, tá certo? Vamos lá, e na forma negativa? Na negativa, eu formar frases do mesmo jeito, ó. Simple past é necessário acrescentar o verbo did, mais not. A forma contraída fica didn't, tá? Aí, por exemplo, ó, the teacher
the teacher didn't, tá bom? Ele contraiu, então poderia ser did not. Wait for the student, né? Então, o verbo também não recebe ED e o auxiliar did mais o not aparece. Tá certo? Então, é isso. Para as frases afirmativas, no passado, você tem que colocar o verbo com o ED. Para a frase negativa, você coloca o did e o not. E o verbo não coloca ED, tá? E nas afirmativas, você coloca lá no começo o did, o verbo não recebe ED e tem um ponto de interrogação, tá? Então era só isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que agora nós vamos para o grupo retirar as nossas dúvidas com a atividade. Beijo!